na epístola de Tiago, no capítulo de número 1, Tiago, capítulo 1, como de costume nas terças-feiras, eu quero falar um pouquinho a respeito da tua vida de oração. Antes eu quero te lembrar, querido, querida, que não existe dom de oração. Oração não é um dom. Não se nós olharmos pela palavra. A palavra ela traz para mim e para você duas listas de dons espirituais. Uma delas está em 1 Coríntios capítulo 12 e a outra delas está em Romanos capítulo 12. Também fica facinho para você não esquecer. Então, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, existem duas listas de dons espirituais. E essas duas listas elas vão se encontrar. Algumas nomenclaturas diferentes, mas na prática, aquilo que as duas listas trazem somam 10 dons espirituais. A única novidade que aparece em Romanos é um tal de dom de contribuição, que é gente que tem o dom de botar a mão no bolso para abençoar a obra do Senhor. Ele aparece lá em Romanos e é o 10º dom que aparece listado pelo apóstolo Paulo. E dentro desses 10 dons não aparece dom de oração, não aparece dom de intercessão, não aparece dom de expulsar capeta ou dom de invocar as bênçãos de Deus sobre a vida do fulano, do ciclano, o trabalho de um intercessor, o trabalho de um sacerdote. No entanto, o que aparece é um tal de dom da fé, aparece também um tal de dom de profecia, aparece também um tal de dom de línguas, e quando eu olho para a oração, eu enxergo a oração pegando um pouquinho daqui, pegando um pouquinho dali, pegando um pouquinho do outro, para poder edificar e para poder transformar. Eu entendo que a oração ela tem em si esse sentido. Então, quando eu falo de oração contigo, querido, saiba que o desejo do meu coração, e mais do que nunca eu creio, esse é o desejo do coração do Senhor também, é investir na tua fé. Que a palavra vai dizer para mim e para você em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós queremos ser agradáveis ao Senhor, se quer ser agradável ao Senhor, dá um tchauzinho para Deus assim. Se nós queremos ser agradáveis ao Senhor, queridos, nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos trabalhar para que venhamos a receber do Senhor respostas e sinais de que a nossa fé está funcionando, de que a pilha da nossa fé não acabou. Agora vamos cair na real. É difícil trabalhar a fé. É difícil trabalhar em cima de algo que nós não vemos. É difícil trabalhar em cima de algo que é empírico, em cima de algo que não é concreto, em cima de algo que nós não temos evidências. A fé não se prova cientificamente. Aquilo que se prova cientificamente dentro do mundo científico se chama verdade. Agora, aquilo que não se prova cientificamente, então não existe, logo é mentira. Isso é o que a ciência diz. A ciência acredita que aquilo que nós cremos é mentira. E nós andamos na contramão dessa ciência. Nós andamos na contramão daquilo que voga e daquilo que é a pilha do mundo nos dias de hoje. Daquilo que dá energia, daquilo que dá significado para o mundo nos dias de hoje. Pobre do homem que tenta explicar a sua vida através da ciência. Muitos tentaram. Você para pegar aí os filósofos que por tanto tempo tentaram explicar a vida. E por tanto tempo com as suas palavras e com os seus estudos e tudo mais, tentaram dar sentido para a vida. Pega a história desses filósofos, veja o final deles. Alguns se suicidaram, outros morreram muito jovens de desgosto, outros ficaram completamente birutas, porque não conseguiram, com a sua ciência, dar sentido à vida. Queridos, a palavra da cruz é sabedoria para aquele que crê, amém? No entanto, eu quero destacar, ela só é sabedoria para aquele que crê. Ela só é sabedoria para aquele que exerce a sua fé. Uma vez que nós exercemos a nossa fé, eu abri essa reunião de oração mencionando para você 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, quer dizer, aqui já existe um princípio de sermos posse do Senhor, se humilhar, ou seja, reconhecer que não é nada, reconhecer que depende de mim, e orar e buscar a minha face, ou seja, me comunicar com Deus, e me comunicar não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, buscando a face, buscando a presença de Deus é maior valor sobre toda
toda espécie de bênção que Deus pode dar para mim e para você. Aí vem a resposta: eu os ouvirei dos céus, sararei os seus pecados e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Querida, a resposta de Deus só vem mediante o exercitar da nossa fé. O receber das bênçãos de Deus só vem mediante o exercitar da nossa fé. Tiago, capítulo 1, versículos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Senhor, nós dependemos de Ti para discernir esta palavra, por isso, Senhor, nós nos colocamos na Tua mão agora. Pedimos a Deus que pelo Teu Santo Espírito, Senhor, venha sobre as nossas vidas, traga sobre esta igreja uma unção de discernimento e entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações nesta noite. Nós não queremos ousar entender esta palavra por nós mesmos e pela nossa vã sabedoria, meu Deus, mas nós queremos tomar posse da palavra ali em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 18, que fala que nós já fomos despojados da nossa vã maneira de viver, da nossa vã maneira de pensar, que é um legado dos nossos pais, ou seja, nós já temos o DNA de nova criatura, e sobre nós, ó Deus, deve estar o pensar, o cogitar de Cristo Jesus. É o apóstolo Paulo que diz ali em Filipenses capítulo 2, versículo 5, tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deus, nós queremos discernir esta palavra conforme o sentimento de Cristo Jesus. Nós queremos sentir esta palavra conforme o sentimento de Cristo Jesus, conforme o seu caráter. Nós queremos reter esta palavra mediante, Senhor, o discernimento e entendimento ministrados pelo Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, meu Deus. Abre os nossos corações, os nossos ouvidos, as nossas mentes para reter esta palavra, meu Deus, para não abrirmos mão dela, a fim de que venhamos, ó Deus, receber resposta quando exercitamos a nossa fé, meu Pai. Que esta palavra venha como uma semente boa, como uma semente viva, Senhor, como uma semente eficiente sobre o coração do meu irmão, sobre o coração da minha irmã. Ali, Senhor, encontre um ambiente propício para germinar, para criar raízes, para crescer, frutificar e multiplicar-se a 30, 60, 100 vezes sobre todos os campos da vida do Teu servo e da vida da Tua serva, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, Tu também sabes o quanto eu preciso de Ti para trazer esta palavra ao Teu povo aqui reunido. Portanto, Deus, se alguma palavra que eu quiser proferir for minha, for humana, Tu tens toda a autoridade para arrancá-la da minha boca e calar a minha boca se for necessário, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, Teu povo aqui é povo em santificação, e convém que esse povo ouça palavras santas, que passem pelo filtro, pela autorização do Teu Santo Espírito. Usa-me, Senhor, para ministrar estas palavras aos Teus filhos e filhas aqui presentes, meu Deus. Palavras autorizadas, palavras que venham com a Tua autoridade, meu Deus, sobre o Teu povo. E por fim, na autoridade do nome de Jesus, eu quero decretar como falida qualquer tentativa do diabo contra esta palavra e contra os efeitos que ela vai causar na nossa vida. Declaro a prosperidade da Tua palavra e o faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, pode parecer antagônico, pode parecer dúbio. Eu comecei falando com você a respeito de meios que o Senhor estabelece para recebermos as bênçãos dEle, para recebermos as respostas dEle. E de repente eu leio um texto que fala assim: esse homem não vai receber a resposta do Senhor. Ele não vai receber a bênção do Senhor. E o texto bíblico fala a respeito de duas características do homem ou da mulher, do ser humano que não recebe as bênçãos do Senhor: aquele que é vacilante e aquele que é inconstante. Aliás, o texto bíblico ele é duro, mas ele diz: esse não pense que vai receber alguma coisa de Deus. O texto bíblico ele diz, e ele deixa enfático, ele dá uma certa ênfase para isso: não vai receber nada de Deus aquele que é vacilante e aquele que é inconstante. Queridos, então uma coisa nós já sabemos, porque o versículo está dizendo, nós já sabemos como não receber a bênção de Deus. Nós já sabemos, isso está escrito aqui, embora o texto esteja falando, o texto ele tem um foco específico, se você olhar os versículos anteriores, o texto vai estar falando especificamente de sabedoria. No entanto, quando a palavra usa no versículo de número 8, cadê? Não, no versículo de número 7 mesmo, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A palavra mesmo já está, e ela sai simplesmente de falar da sabedoria e ela passa a falar de todas as coisas.
Numa tradução mais contemporânea, King James Version, a palavra ela diz: este homem não vai receber absolutamente nada. Na hora que eu estudava para trazer essa palavra para vocês, eu fui na King James, é uma Bíblia que eu gosto muito, e ela fala: este homem, o inconstante, aquele que é vacilante, ele não vai receber absolutamente nada. Queridos, eu olho para esse texto e eu percebo um segredo que Deus quer passar para mim e para você, através de Tiago, ensinando, através do contraponto. É óbvio que eu não quero aprender como não receber a bênção de Deus. É óbvio que esse texto ele traz para mim uma advertência. É óbvio que existe uma luzinha vermelha brilhando em cima desse texto e girando, falando: cuidado com isso daqui, cuidado para não cair nessas duas armadilhas, para que você não seja vacilante, para que você não seja inconstante. É óbvio que esse texto ele cabe de advertência para mim e para você. No entanto, eu quero olhar esse texto da forma contrária, a fim de que eu e você venhamos a aprender a receber do Senhor as bênçãos. O tema que eu dou para a mensagem dessa noite, queridos, olhando para esse texto, o texto que fala de quem não recebe a bênção do Senhor, o tema que eu quero dar para essa mensagem é: quem recebe então? Fala para quem está do teu lado, diga assim: quem recebe então? E a palavra é muito simples, queridos, a resposta é muito simples. Quem recebe é o que não vacila e o que não perde a constância frente aos testes de fé. Você pode dizer isso? Quem recebe as bênçãos do Senhor é quem não vacila, quem não perde a constância frente aos testes de fé. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 9. Eu quero usar o texto de Marcos capítulo 9, alguns versículos e alguns acontecimentos que esse texto narra, porque num texto só nós vamos ver um exemplo de vacilada e um texto de alguém que perdeu a constância. Nós vamos ver mais especificamente, para a coisa ficar um pouco apertada na nossa cintura, nós vamos ver mais especificamente os discípulos vacilando. E nós vamos ver os discípulos perdendo a constância. Você é discípulo de Cristo Jesus, amém? Então vigia, porque o negócio pode te pegar também. Se o mosquito picou aqueles que estavam do lado de Jesus, ele pode picar a mim e a você também, se nós não observarmos. Por isso que é bom nós estarmos alertas às advertências que a palavra do Senhor traz para cada um de nós. Queridos, a primeira recomendação que o próprio texto lá de Tiago deixa bem clarinho para a gente, é que nós não podemos vacilar. Então diga para quem está do seu lado: não vacile. Vamos lá em Marcos capítulo 9. Eu quero ler 15 versículos com você, versículo 14 até o 29, para nós formarmos uma ideia a respeito do que é vacilar na presença do Senhor, do que é perder a bênção por tão pouco na presença do Senhor. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14, a palavra diz assim: quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns escribas que discutiam com eles. Assim que a multidão viu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. E ele perguntou aos escribas: o que discutis com eles? O homem dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que expulsassem, mas não puderam. Se fôssemos traduzir essa palavra na linguagem de hoje, roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles vacilaram. Versículo de número 19. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E eles o trouxeram. Quando o Espírito viu a Jesus, logo agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que sucede isso? E respondeu ele: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E disse Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vamos olhar para esse pai aqui também, e vamos traduzir também na linguagem de hoje a fala desse pai: eu creio, mas eu estou vacilando. Versículo de número 25.
Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e nunca mais entres nele. E o espírito, clamando e agitando com violência, saiu e deixando-o como morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus tomou pela mão, ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Aonde que nós vacilamos, Jesus? Foi o que os discípulos perguntaram para Jesus, e Jesus disse: vocês vacilaram porque faltou jejum e faltou oração. Essa casta só se pode sair por meio de oração e por meio de jejum. Primeira recomendação, querido, que eu quero fazer para você, olhando para esse texto: não vacile. O pai vacilou. Versículos 23 e 24 dizem que o pai perguntou, que o pai disse, que Jesus disse para o pai: se tu podes, tudo é possível ao que crê. E de repente o pai disse para Jesus o seguinte: eu creio, mas me ajuda a exercitar a minha fé. Querido, responde para mim, por favor, se você tem uma resposta para essa pergunta. Que fé é essa que crê, mas não crê? Eu creio, mas me ajuda a crer. Eu acredito, mas nem tanto. Eu acredito, mas não estou tão convicto assim. Que fé é essa que não tem resposta, que não tem convicção, que não tem fundamento? Que na verdade é que a fé deste homem era uma fé vacilante. A fé desse homem era uma fé que não era tão fé. Eu entendo que Jesus, quando ele diz: ó geração incrédula, lá no versículo de número 19, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? As palavras de Jesus são complicadas de ouvir e de engolir. No entanto, a própria Bíblia já diz para mim e para você, eu mencionei esse versículo no começo da mensagem: sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus olha para os discípulos e fala: povinho desagradável. Como é complicado eu aguentar vocês, como é complicado eu suportar vocês. Até quando eu vou ter que aguentar essa vida? Até quando eu vou ter que aguentar vocês com essa fé que não dá conta de expulsar um capeta, que não dá conta de botar um demônio para correr? Gabiru gritou mais alto que vocês recuaram. Ficou um burburinho em volta do endemoniado. Foi só Jesus chegar e o endemoniado começou a se debater. Quando ele viu que ele ia perder a batalha, quando ele viu que existia alguém completo chegando próximo dele, daqui a pouco eu falo a respeito dessa completude. Quando ele viu que tinha alguém completo chegando próximo dele, ele falou: com esse eu não posso não. E por mais que o Espírito tenha se debatido, por mais que muitas vezes ele tenha tentado levar esse jovem à morte, como diz o texto, tentou lançá-lo no fogo e na água para o matar, querido, Jesus chega e prova que Satanás não tem poder para matar ninguém. Uma vez eu encarei um diabo, o diabo e a esposa do endemoniado ficou doida da vida. O endemoniado gritava assim: eu vou matar ele! O capeta gritava falando a respeito do cara que estava possesso. Eu falava: então se é bom mesmo, mata ele, mata eu. A esposa: não, pastor, não brinca com isso. Eu falei: eu não estou brincando, eu estou falando sério com ele. Se é bom mesmo, mata ele, mata eu. Porque a palavra diz, querido, que quem mata e quem dá a vida é Deus. Deuteronômio 32, 39. A partir do momento que eu conheço a palavra do Senhor, eu não vou deixar o inimigo me intimidar com as jogadinhas dele. O que o inimigo estava fazendo aqui? Ele estava tentando intimidar até mesmo os discípulos. Queridos, se nós somos discípulos do Senhor, nós precisamos cuidar para que não caiamos. Nós precisamos vigiar e vigiar na palavra para que não caiamos. Querido, eu quero investir na tua vida, naquilo que diz respeito à tua fé. E é necessário que você saiba, a fé vem do ouvir e ouvir vem da palavra de Deus. A partir do momento que você abre essa palavra e se alimenta dela, a tua fé começa a ganhar corpo, a tua fé começa a ganhar vida, a tua fé começa a ganhar invencibilidade. Você começa a se completar naquilo que nós, pela nossa natureza humana, não temos por completo. O pai do menino vacilou. Jesus, eu creio, mas eu não creio. Eu acredito, mas nem tanto assim. Porque quem sabe, por muitas vezes, já haviam chegado outros que se diziam curandeiros, profetas e isso e aquilo outro. De repente, até mesmo alguns que se auto-intitulavam Messias, e chegaram naquele menino e mandaram aquele espírito embora, e aquele espírito não saiu. E a fé daquele homem começou a se comprometer por questões externas e por questões exteriores. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer algo para você. A tua fé, ela não pode se mover por circunstâncias. A tua fé, ela não pode se mover por questões externas e por questões exteriores. Por mais que digam, já tentaram,
já fizeram, já traçaram esse caminho que você está tentando traçar e não deu certo. Se é aquilo que Deus está mandando você fazer, vai e faz em nome de Jesus. Não olhe para aqueles que tentam te desanimar. A palavra diz, segundo Reis capítulo 2, que Eliseu ia seguindo Elias, porque Eliseu tinha um propósito no seu coração. A palavra diz que Eliseu ele queria a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. No entanto, discípulos de profetas, ou seja, aqueles que eram do meio, aqueles que eram da rodinha, aqueles que estavam ali, profetizavam, estavam aprendendo a palavra do Senhor com o próprio Elias, com o próprio Eliseu, a escolinha de profetas do professor Eliseu estava seguindo e falando para Eliseu: rapaz, não segue ele não, hoje ele vai morrer, não fica acompanhando o velhinho Elias não, porque hoje ele vai embora. E a palavra de Eliseu para aqueles discípulos de profetas era sempre: calai-vos, fiquem quietos, vocês não vão conseguir me tirar do meu objetivo. Querido, se você tem um objetivo na tua vida, se você quer crescer na fé para alcançar esse objetivo, você precisa aprender a dizer para o mundo. Você precisa aprender a mandar o mundo calar a boca. Você precisa aprender a mandar as circunstâncias calarem a boca. Dizer: você não vai me enganar, você não vai me fazer recuar, você não vai me fazer ficar parado aqui e não receber aquilo que o Senhor tem preparado para mim lá na frente. Ou seja, você não vai fazer eu vacilar. Você não vai fazer eu ser vulnerável. Você não vai fazer eu me entregar. Nós temos autoridade sobre as circunstâncias, amém? Só que a autoridade sobre as circunstâncias nós só exercemos com fé. O pai vacilou. Os discípulos também vacilaram. Versículo 28, versículo 29 diz assim: quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta só se pode sair por meio de oração e jejum. Querido, sabe por que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio? Porque eles estavam incompletos. Faltava algo que é fundamental na vida do cristão, na vida daqueles discípulos. Não estou dizendo que eles não jejuavam e não oravam. No entanto, fica muito evidente nesse texto que eles faziam isso menos do que era necessário. Eles faziam isso menos do que lhes era facultado. Eles faziam isso menos do que Jesus. Se o nosso padrão é Cristo, a gente canta aqui na igreja: meu alvo é Cristo. Eu vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter, beleza, isso daí é bom. Aleluia, eu quero avançar, eu quero vencer, ninguém vai me brecar, eu vou passar que nem um trator na frente de todo mundo. Gabriel, para ele tudo é trator. Ele vê uma caminhonete, totô. Ele vê uma moto mais barulhenta, totô. Para ele tudo é trator. Passa um ônibus na frente de casa, totô. E nós temos esse ponto de vista: eu vou avançar, eu vou crescer, ninguém pode me brecar, ninguém pode me parar, porque o meu alvo é Cristo. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você: se o teu alvo é Cristo, Cristo diz para você o seguinte: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu estava meditando um dia desses o que diz: o que vem a ser, tome a tua cruz. Eu já preguei sobre esse texto 2 vezes aqui na igreja, uma vez em 2008 e outra vez esse ano. Mas eu estava meditando mais uma vez a respeito do que seja tome a tua cruz. Queridos, olha que coisa interessante. Naquela época, um condenado à morte no Império Romano, ele era obrigado a levar a sua cruz até o lugar da execução. Foi por isso que Jesus carregou a cruz. E por isso que mesmo no momento que Simão Cirineu veio ajudar Jesus para carregar a cruz, Jesus não soltou, ele carregou junto. Porque essa é a obrigação do prisioneiro. Se o prisioneiro não aguenta, tem que vir alguém para ajudar, mas o prisioneiro não pode largar a mão da cruz. Mas esse é o condenado à morte. Ele é obrigado a fazer isso. Agora olha o que a palavra está dizendo em Marcos 8,34 para você. Tome a sua cruz. A palavra diz para você: morra voluntariamente. Seja voluntário em carregar a tua cruz. Você não é obrigado. Princípio de livre-arbítrio? Está aqui, toma a tua cruz. Princípio de livre-arbítrio, querido: tome a tua cruz, morra voluntariamente para você mesmo, morra voluntariamente para os teus prazeres, morra voluntariamente para este mundo, morra voluntariamente para aquilo que te faz vacilar, morra voluntariamente para aquilo que te faz ser vulnerável. Se o nosso alvo é Cristo Jesus, se nós queremos alcançar o padrão de Cristo Jesus, domingo eu preguei aqui dizendo que Deus não vai abaixar o seu padrão por tua causa, nem por minha causa, mas Deus espera que eu e você levemos o nosso padrão por causa dele. Se o nosso alvo é sermos santos como santo é nosso Pai, se o nosso alvo é ser perfeitos como é perfeito nosso Pai, nós precisamos tomar nossa cruz voluntariamente, morrer para aquilo que nos faz vacilantes.
e alcançar o padrão do nosso Deus. Os discípulos não tinham alcançado o padrão, faltava oração, faltava jejum. Que bem sinceramente assim, olha para o teu interior. Eu não vou nem olhar para você agora, eu vou beber água aqui. E para pensar na tua vida de oração, na tua vida de jejum. Para pensar na tua disciplina de oração e de jejum. Levando em conta que o próprio Jesus estabelece isso como algo que nos completa e nos credencia para algumas determinadas funções da nossa vida de cristãos. Se o nosso alvo é ser como Cristo, querido, nós precisamos nos completar para alcançarmos o padrão dele. Nós precisamos nos completar na palavra, nós precisamos nos completar em jejum, nós precisamos nos completar em oração. A nossa fé precisa ser mais completa pelos meios e princípios que o Senhor tem determinado para nós. Amém, queridos? E a segunda recomendação que nós estratificamos, que nós tiramos do texto de Tiago. O texto de Tiago ele fala que aqueles que são inconstantes não vão receber nada do Senhor. Então, a segunda recomendação que nós tiramos daquele texto é que nós não podemos perder a constância. Diga para quem está do teu lado, não perca a constância. Essa palavra constância, no grego do Novo Testamento, ela tem uma tradução que para mim é preferível, né? Inclusive no discipulado da liderança local, no discipulado da clã, eu trabalhei também um texto que na Bíblia Revista e Corrigida, ele traz a palavra constância. No entanto, na Revista Atualizada, ele fala a respeito de não nos abalarmos, ou seja, não ceda quando vierem os abalos. É o texto de 1 Coríntios 15, 58. Que fala que nós precisamos ser sempre abundantes no ministério, sempre abundantes na obra. Nós temos que ser inabaláveis, ou seja, sempre constantes. E eu gostaria de usar dessa tradução, queridos, dizendo que você não pode se abalar. Você não pode perder a constância, significa não se abale. Então diga para quem está do teu lado agora, não se abale. Por que vem essa recomendação? Se essa recomendação, querido, vem sobre a minha e sobre a tua vida, é porque nós precisamos entender que no meio da nossa caminhada vão vir os abalos. No meio da nossa caminhada vão vir os obstáculos que vão tentar nos derrubar e nos passar uma rasteira. Quando o Senhor fala sede, lá em 1 Coríntios 15, 58, quando o Senhor fala sede constantes, ou seja, sede inabaláveis, é porque a palavra já está prevendo que no meio da nossa caminhada cristã, no meio do desempenhar do nosso ministério, vai haver abalos. Vão haver tentativas de rasteira sobre a nossa vida e tentativas que venham para nos derrubar, para nos tirar a paz, para nos tirar o foco. Eu estou citando 1 Coríntios 15, 58, ele diz o seguinte: meus amados irmãos, sede firmes e constantes, né? Esse constantes é inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Queridos, nós precisamos ser inabaláveis porque no Senhor o nosso trabalho traz sobre as nossas vidas recompensa. E nesta noite o nome da mensagem é o seguinte: quem recebe então? É aqueles que são completos, aqueles que não se abalam no Senhor. Aqueles que não perdem a constância, aqueles que não perdem o ritmo, aqueles que não tropeçam em qualquer pedrinha que é lançada no seu caminho. Querido, vai ter muita pedra para eu e você arrancarmos do caminho. No mundo passareis por aflições. Mas Jesus ele deixou muito claro, tenha bom ânimo. Ou seja, não perca o foco, não perca o alvo, não perca a tua fé. Porque eu já venci o mundo, eu já mostrei como é que faz, eu já deixei o mapa. Se nós crescemos na fé, se nós crescemos na palavra, se nós não vacilamos e se nós não perdemos a constância, querido, nada vai poder nos segurar. Por que no nosso caminho virão obstáculos, virão abalos? Quer ver? No mesmo texto de Marcos capítulo 9, versículos 33 e 34. A cena seguinte da expulsão daquele capeta e da bronca que Jesus dá nos seus discípulos. Aliás, das broncas, né? Ô racinha incompleta, até quando que eu vou aguentar vocês? E a segunda bronca que Jesus dá: vocês não oram, vocês não jejuam, vocês querem o quê? Como é que vocês querem resposta? Depois dessa cena, vem a cena seguinte, versículos 33 e 34, diz assim a palavra: chegaram a Cafarnaum. Estando ele em casa, perguntou-lhes: o que estáveis discutindo pelo caminho? E eles se calaram, porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era maior.
Queridos, eu amo a continuidade desse texto, porque mesmo sem os discípulos revelarem para Jesus o que eles estavam falando, que eles estavam falando bobagem, eles estavam discutindo assunto que era fora de ordem na ótica de Cristo Jesus. Sem os discípulos falarem, o próprio Espírito revela Jesus. Jesus começa a usar de alguns exemplos formidáveis para esses discípulos. Jesus chama uma criança, traz a criança no meio do povo, e ele diz para os discípulos o seguinte: ele traz uma criança no meio dos discípulos, ele diz: olha, vocês querem ser grandes, vocês precisam ser menores, vocês precisam ser pequenos, vocês precisam ser simples. Jesus dá uma aula para esses discípulos em cima daquilo que eles vinham discutindo no caminho. Sabe qual que é o problema que eu encontro nesse versículo, querido? Ou qual que é a solução que na verdade nós precisamos encontrar e nós precisamos viver? Nós precisamos, melhor dizendo, nós precisamos expressar para Jesus aquilo que verdadeiramente somos. Querido, me tocou profundamente um dia desses, quando eu vi um pregador dizendo para um grupo imenso de pessoas, e ele pregando, ele disse: a minha oração nestes dias tem sido: Deus, eu não te amo. Aí ficou aquele silêncio, igualzinho ficou agora. Ninguém disse amém, ninguém disse aleluia para a oração que o pregador disse que estava fazendo. Mas ele explicou mais tarde: eu tenho dito para Deus: Deus, eu não te amo, porque não adianta eu falar que te amo e não expressar isso em todos os meus atos. Não adianta eu dizer para o Senhor que te amo e virando a esquina eu mudar de ideia e fazer alguma coisa que não presta. Não adianta eu dizer para Deus que amo e daqui a pouco algum dos meus atos vier a depor contra as minhas palavras. Queridos, eu engoli seco e eu comecei a pensar o seguinte: agora eu não sei se eu tenho coragem de orar para Deus dizendo: Deus, eu te amo. E eu também não sei se eu tenho coragem de orar para Deus dizendo: Deus, eu não te amo. Estou em crise. Tamanha sinceridade daquele pregador, queridos. E ele ora para Deus, e ele tem orado para Deus. Tomara que já tenha mudado a sua oração, dizendo: Deus, eu não te amo. Eu quero aprender a te amar. Eu tenho me esforçado para aprender a te amar, mas a verdade é que eu não te amo. A gente sabe uma coisa que nós precisamos aprender: é expressar para Deus quem nós verdadeiramente somos. Na determinada ocasião, Jesus estava passando e de repente um cego chamado Bartimeu fica sabendo que Jesus estava passando por aquele lugar. Aí ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E diz a palavra que muitas pessoas começaram a repreender este cego, dizendo: fica quieto, cala a boca, deixa o homem passar, não incomoda o mestre. Mas diz a palavra que quanto mais o povo repreendia, mais alto ele gritava, para chamar a atenção de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Até que num determinado momento Jesus falou: manda ele vir até aqui. Aí o discurso do povo que estavam repreendendo muda: tem bom ânimo, ele está te chamando. Aí vai o cego. Imagina o cego correndo no meio da multidão. Não tem como eu falar desse texto sem imaginar essa cena, que deve ser dramática. No mínimo dramática, né? Para não dizer que é engraçado. O ceguinho, no meio de uma multidão, tromba com um, tromba com outro, tromba com a velhinha, tromba com a criança, tropeça no cachorro, até chegar em Jesus. Eu não imagino como que a canela desse cego chegou quando ele estava em Jesus. Eu acho que ele tinha dois problemas quando ele chegou em Jesus. Ele já devia ter, ele estava cego, já devia ter quebrado canela, nariz, de tanto trombar em gente, em coisa, em árvore, pisar em cachorro, tropeçar em criança. Mas o que importa é que o cego chegou em Jesus. E Jesus pergunta para ele: escuta, o que você quer que eu te faça? Queridos, eu costumo dizer, o que o cego queria estava na cara, literalmente estava na cara. Mas sabe que segredo que eu aprendo aqui? Jesus quer ouvir de mim e de você, o nosso Deus, Ele quer ouvir de mim e de você o que verdadeiramente nós necessitamos, o que verdadeiramente nós precisamos, o que verdadeiramente nós somos. De repente aquele cego diz para Jesus, por mais que seja óbvia a resposta, aquele cego diz para Jesus: Jesus, o que eu quero é enxergar, o que eu quero é ver. E a palavra diz que aquele cego não voltou daquele lugar, não voltou da presença de Jesus cego, mas voltou curado.
Porque aquele cego expressou para Jesus aquilo que verdadeiramente ele necessitava, aquilo que verdadeiramente ele precisava. Ele expressou para Jesus: eu sou cego. Ele disse para Jesus o que ele era, o que ele precisava. E nós precisamos aprender, queridos, a expressar para o nosso Deus o que nós realmente somos. Os discípulos nesta ocasião, eles disseram para eles não falaram nada para Jesus porque eles temeram falar qual era o assunto que eles estavam tratando. Os discípulos nessa ocasião, eles preferiram se calar. E aí eu não sei o que é pior, eles contarem para Jesus que eles estavam falando bobagem, ou o Espírito Santo revelar para Jesus e Jesus dar uma chinelada neles por causa da bobagem que eles estavam falando, como vem a palavra depois. Mas, queridos, eu entendo que o que o Senhor espera de mim e de você é a nossa plena e completa sinceridade, a fim de que nós não venhamos a nos abalar e perder a constância. Você quer ver uma coisa que vai tirar a tua constância, que vai abalar a tua fé? É você não se apresentar para o Senhor como você verdadeiramente é. Quem não cai nessa cilada? Domingo na pregação, eu mencionei para vocês Romanos capítulo 12, versículo 3. E eu li na minha Bíblia, mas eu pedi para o Francisco ler na tradução dele. Quando a palavra fala: não pense de você mais do que você verdadeiramente é. Ou seja, não se ache, baixa a crista, baixa o nariz. Lembre-se que você é um servo. Lembre-se que você é um nada. Queridos, eu olho para essa palavra e começo a pensar: nós precisamos nos colocar e nos entregar ao Senhor na condição verdadeira de servos. E nós precisamos verdadeiramente abrir o nosso coração para Deus, a fim de que o Senhor venha curar aquilo que é necessário. Você já pensou se Bartimeu fosse ficar de conversinha com Jesus? Ah, Jesus, adivinha o que eu quero. Ah, eu não vou falar, eu tenho vergonha. Já pensou se Bartimeu fosse ficar de conversinha com Jesus? Já pensou se Bartimeu tivesse vergonha de falar para Jesus o que ele verdadeiramente é? Sabe o que é Jesus? Como é que é? Não, Jesus, é que eu sou cego. Como é que é, meu Bartimeu? Não estou te ouvindo. É que eu sou cego. Se ele não falasse: eu sou cego, Jesus, eu quero ver. Quer dizer, ele ia sair dali cego do mesmo jeito. Não que Jesus não soubesse o que ele precisava, mas porque Jesus queria ouvir o que ele precisava. Jesus queria ouvir o que Bartimeu era. Jesus quer ouvir o que você é. Jesus quer ouvir o que você precisa. Jesus quer ouvir qual é a tua dúvida, qual é a tua indagação, e aquilo que te faz vacilar, aquilo que te faz tropeçar, aquilo que te torna vulnerável ao ataque do inimigo. Jesus quer ouvir de você. O Senhor quer ouvir para que Ele possa te curar, assim como Ele curou Bartimeu. Ele vai ministrar cura sobre a tua vida. Você crê nisso? Amém, querido? O Senhor Jesus, Ele precisa ouvir, mas Ele precisa da nossa sinceridade. Não caia no golpe que te tira a constância, que te abala, de não contar para o Senhor quem verdadeiramente você é. É bem verdade, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas a teu respeito. Diz o salmista que Ele sonda o nosso coração e nos conhece. Mas, querido, existe um princípio muito básico e muito lindo, e eu encerro a minha mensagem falando a respeito disso. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando a palavra diz: eis que eu estou à porta e bato. A gente usa esse versículo para evangelizar aí na rua, né? Meu irmão, hoje o Senhor está batendo a tua porta. Aleluia. Aceite a Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador. A gente usa isso daí, usa lá o João 3,16, e a gente esquece desses versículos. Eu tenho medo desses versículos que são muito casuais, porque a gente esquece a profundidade deles. Olha que princípio tremendo existe em Apocalipse 3,20. Eu estou à porta e bato, ou seja, eu espero a tua reação. O Senhor Jesus, Ele está dizendo para mim e para você que Ele espera a nossa reação. Ele espera o nosso passo de fé. Quem você é? O Senhor sabe. Não, peraí. Quem você é? Queridos, Jesus já havia constituído a igreja. Jesus já tinha um propósito no seu coração de estabelecer a igreja a partir da realidade que o apóstolo Pedro havia dito: só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido, nós temos visto e ouvido que o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor já tinha estabelecido isso. Quando por 3 vezes ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Amo, tu apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, tu apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, tu apacenta as minhas ovelhas. Isso já era estabelecido quando Jesus vem e pede para que Pedro viesse a fazer aquilo que já era
ordenado desde lá atrás. Agora nós precisamos entender que o Senhor Jesus, Ele espera as nossas reações. Ele bate na porta, Ele espera que você abra. Ele bate na porta e Ele pergunta, quem você é? E ao invés de nós perguntar quem é Jesus que está perguntando lá do lado de fora, quem que você é? Arranca a máscara, mostra para mim quem que você é. Abre o teu coração, mostra para mim o que você precisa. Aonde você pisa no tomate. Aonde você escorrega, é aqui que eu quero ministrar na tua vida. Qual que é a tua cegueira, é aqui que eu quero curar. É aqui que eu quero tirar a tua fama de Bartimeu. É aqui que eu quero tirar a tua fachada, a tua realidade de Bartimeu. É aqui que eu quero arrancar isso. Eu quero ministrar a minha cura. Você pode se colocar de pé, querido, querida? À medida que você se colocar de pé, feche seus olhos, por favor. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, o homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. Se esse não recebe, quem recebe então? Aquele que não vacila. Aquele que se completa na palavra, na oração e no jejum. Quem recebe então? Aquele que não se abala, aquele que não perde a constância. Aquele que mostra para o Senhor quem verdadeiramente existe no seu interior. Querido, eu não sei se a partir de hoje a tua oração vai ser: Deus, eu não te amo. Não sei se a partir de hoje você vai entrar na mesma crise que eu entrei quando eu escutei aquele pregador falando isso. Eu só sei que a partir de hoje você aprendeu dois princípios que te levam, ou duas realidades, melhor dizendo, dois fatores, melhor dizendo, que te levam a não receber resposta de Deus. E sobre esses dois fatores, Deus construiu uma dezena de princípios que te mostram como receber o favor do Senhor. Eu entendo que Deus deixa muito claro aquilo que nós necessitamos fazer. E eu entendo também que Deus não vai abaixar o seu padrão por mim e por tua causa. Eu tenho insistido nessa palavra, eu tinha mencionado ela uns 3 domingos atrás, eu preguei a respeito dela domingo passado, e eu vou continuar mencionando esta palavra por algum tempo. Deus não vai abaixar o seu padrão por minha e por tua causa. Por mais que eu queira isso, Deus, facilita aí, Deus, afrouxa aí. Por mais que eu queira isso, Deus não vai abaixar o seu padrão. Por mais que Ele me ame, Ele não vai fazer isso, Ele não vai atentar contra a sua palavra. O que nos resta, queridos, é elevarmos o nosso padrão e é compreendermos o que o Senhor espera de cada um de nós, o que o Senhor espera que nós sejamos. E nessa noite Ele nos ensinou e nós aprendemos que Ele não espera que eu e você sejamos vacilantes. E Ele não espera que eu e você sejamos inconstantes. O que o Senhor quer de mim e de você é que nós sejamos inabaláveis, que nós sejamos fortalecidos, que nós sejamos completos pela palavra, pela oração, pelo jejum, o exercitar da nossa fé. Vão vir as provas? Vão. Mas, querido, a prova para o crente fiel, ela simplesmente é exercício para continuar crescendo na fé. A prova para o crente que está meio capenga, ela é um degrauzão que ele não dá conta de subir, se arrebenta inteiro, se estrumbica inteiro, não consegue subir. Mas a prova para o crente que é fiel, ela simplesmente é um treinamento para mais uma vitória. Ela simplesmente é o preparar-se para mais uma vitória. Está preparado para isso, querido? Está pronto para viver provas? Sim. No entanto, vencendo cada uma dessas provas, sem reclamar dessas provas, sem vacilar nessas provas, sem perder a constância, sem se abalar nessas provas. Comece a buscar a face do Senhor nessa hora, comece a buscar a presença dEle nessa hora. Meu Deus,
Nós louvamos o Teu santo nome, meu Pai, pela Tua palavra. Nós louvamos o Teu santo nome pelo Teu ensino que vem sobre nós nesta noite. E Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, vem e complementa, vem e completa aquilo que nós não podemos dizer aqui, Senhor, aquilo que não cabe ser dito por boca humana, mas aquilo que é ministração Tua, do Teu Espírito para o Teu povo, meu Pai. Investe na fé do teu filho, na fé da tua filha, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós queremos, ó Deus, ser agradáveis a Ti, não queremos, ó Deus, tomar por palavras nossas, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Deus, nós não queremos palavras deste tipo a nosso respeito, nós queremos crer, ó Deus, não crer como aquele pai acreditou, dizendo, eu creio, mas me ajuda a suprir a minha falta de fé. Nós não queremos isso, Senhor, nós queremos exercitar uma fé que seja sadia, que seja saudável, que seja verdadeira, meu Deus, uma fé que expresse a Tua presença, uma fé que expresse, Deus, que nós verdadeiramente caminhamos contigo, e quando caminhamos contigo, não caminhamos perdendo tempo, como aqueles discípulos fizeram, falando a respeito de coisas chulas, falando a respeito de bobagem. Enquanto caminhamos contigo, Deus, nós queremos crescer na Tua presença, enquanto caminhamos contigo, ó Cristo Jesus, queremos crescer no Teu caráter, queremos ter o Teu discernimento, o Teu entendimento, e por mais que o mundo vire para nós e fala, não vale a pena, por mais que discípulos de profetas religiosos digam para a gente, não vale a pena, nós venhamos a mandar eles se calarem, e continuamos andando, meu Deus, na presença do Senhor e crescendo na presença do Senhor. Meu Deus, agora usa a Tua igreja na intercessão, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, que a Tua igreja possa exercitar a sua fé agora. E Deus, por mais que a Tua igreja venha se deparar com motivos de oração que possam conotar impossível, que possam conotar, ó Deus, causas porventura perdidas, causas, ó Deus, desenganadas, seja por que instância for, Deus, nós venhamos a dizer para o mundo, nós venhamos a dizer para a nossa carne, silêncio, porque eu estou seguindo um Deus que pode todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, ministra esta fé inabalável nesta noite nos nossos corações, para que nós possamos interceder. Cobre a Tua igreja agora, Senhor. Cobre o Teu filho e a Tua filha. Derrama, Senhor, a unção da fé sobre a vida do Teu servo, sobre a vida da Tua serva. E ministra, Senhor, que venham a orar, que venham a interceder, em conformidade com a Tua palavra e com a Tua vontade. Nós oramos agradecidos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Já vamos imediatamente, queridos, nos separar em alguns grupos. Tem bastante motivo de oração hoje. E eu gostaria de pedir para você interceder pelos motivos de oração. Existem algumas causas fixas aqui debaixo. Lembre-se dessas